Obrigada a todas as pessoas que aqui estão hoje. Nós já andamos em conversas há uns dias. Começámos o festival no Cartacho, dia 5, e se tiveram a oportunidade de ver o programa, de facto, as conversas são uma das atividades que mais temos este ano. E não é por acaso. Nós, em 2019, celebrámos os 10 anos do Festival Materiais Diversos. Era uma edição de festa, também de marcar esse tempo, não é? E essa idade. Olá, boa tarde. Depois veio uma pandemia e todas as pessoas tiveram que adaptar a novos ritmos de trabalho. Também foi um período de repensar o que andávamos a fazer, para além de que, quando fechámos o festival em 2019, já sabíamos que estávamos a fechar também um ciclo, não é? Os primeiros 10 anos do festival. Portanto, esta edição, ela vem depois de uma pandemia, vem também na sequência de uma série de reflexões sobre como é que o festival quer continuar e quais são os valores e qual é a sua missão. E, nesse sentido, esta edição é uma edição marcadamente de desaceleração. Nós achamos, e a Elizabeth hoje não está aqui, mas ela e com a equipa considerámos que era um momento de fazer um festival com menos intensidade no sentido de quantidade de atividades. Não quer dizer que não seja igualmente intenso, mas com menos quantidade, mas a mesma substância ou mais ainda. E sendo depois de uma pandemia, o encontro para nós e a partilha e a conversa e cuidarmos uns dos outros era importante e, portanto, no programa há dois grandes pilares neste programa. Por um lado, as conversas, que é proporcionar o encontro intergeracional de diferentes ideias, diferentes territórios, numa multiplicidade de conversas. E, por outro, um espaço relacionado com a caminhada, com a arte de caminhar, que se materializa com o projeto que está a decorrer, que esteve ontem e hoje a decorrer, um grupo de profissionais das artes que esteve a caminhar desde ontem até hoje e que está alojado, esteve alojado no Centro do Alviela, Centro de Ciência Viva do Alviela, e também nas caminhadas na visita ao Polos, que vai haver amanhã, juntamente interligado com a instalação subterrânea do Bruno Caracol. Portanto, estes dois pilares, no fundo, também vão ao encontro das 3 palavras que selecionámos para esta edição e que, no fundo, nós achamos que são a representação do nosso programa, que é repara, cuida e partilha. Posto isto, nós estamos aqui hoje à mesa porque também, na sequência deste pensamento todo, sabendo que tínhamos conversas e muitas, achámos que era interessante fazê-las de uma forma não hierárquica, porque muitas vezes nós marcamos debates e conferências e conversas, mas há sempre um palco, os oradores, o moderador e o público, ou seja, uma hierarquia mais ou menos formal, mas ainda assim uma hierarquia que estabelece quem é que tem voz primeiro, quem é que tem depois, enfim. E tentando quebrar essas regras e criando um espaço mais familiar, acolhedor e deshierarquizado, absorvemos um dispositivo que é este, chama-se a Mesa Longa, e que, no fundo, surge a partir de uma performance de uma artista norte-americana chamada Lois Weaver, e que tem a Long Table, e a Long Table consiste em nós podermos conversar à volta da mesa, aliás, como todos fazemos em casa, quando estamos em família ou entre amigos, não é? À mesa que as coisas, muitas vezes, as grandes e as boas conversas se materializam e realizam. Neste caso, esta mesa, como há sempre pessoas também que estão à volta da mesa, que não estão logo na mesa, ela tem uma forma de funcionar, que basicamente é quem quer intervir traz o microfone até si, porque nós estamos a tentar
gravar o melhor possível estas conversas para partilhar com mais pessoas. Coloca questões, partilha uma ideia, faz um comentário, senta-se à mesa para o fazer, naturalmente. Se lhe apetecer, sai a seguir. Se não lhe apetecer sair, fica. Quem está de fora da mesa e já não tiver aqui um lugar para se juntar, mas quer intervir, deve tocar no ombro de uma das pessoas que está na mesa para que ela saia e nós nos possamos sentar. Portanto, a ideia é que a mesa, é que nós nos possamos sentar à mesa e ser dela quando queremos. No fundo, que nos possamos juntar à conversa ou a sair dela quando queremos, ok? Portanto, para além disto, ainda em relação à mesa, a única coisa que tenho a dizer, porque senão o Miguel e a Luísa ficavam muito chateados, é quando falarem que tirem a máscara e que não a deixem pendurada, mas que a tirem mesmo, que é para podermos ouvir melhor. Então, esta conversa, todas as conversas do festival surgem com uma pergunta, que é, haverá outro, que é uma interrogação, e esta em particular lança-nos para o futuro, não é? Haverá outro mundo depois deste? Venha para a mesa. É melhor, porque assim ouvimos-lo melhor. Eu estou na idade do pão doce. É para me levantar. É complicado. Eu gostava de saber se a discussão da existência desse mundo é um mundo físico. Estão a pensar num mundo físico ou se é num mundo etéreo, tipo religioso? Porque a mim dava-me jeito que qualquer deles existisse, principalmente o etéreo, porque físico já não vou tempo de o apanhar. Mas queria saber se desculpe, só estou aqui a escrever porque esta mesa está forrada com papel para que possamos também tirar apontamentos e escrevermos aquilo que acharmos por bem. Ótimo, já foi lançada a primeira pergunta, não sou eu que tenho que responder necessariamente, acho que podemos todos falar a partir dela, para já. E esta mesa tem pessoas que nós convidámos, mas eu pedia que todas as pessoas que falarem, que se apresentem e que se apresentem como acharem melhor, o nome, o que fazem ou não, ou de onde vêm, como acharem melhor, mas como é que se chama? João. O João lança-nos já um desafio, que é se vamos falar de um mundo físico ou do religioso. Sim. É fácil. Anda agora uma discussão, o Saúl já deve ter visto no Facebook, sobre a questão do polos e sobre a questão das alterações climáticas. Para mim é mais que evidente que terá que haver um sítio... Não quer tirar a máscara? É? Só a máscara, João, se faz favor. Para mim é mais que evidente haver um plano B para a humanidade em termos físicos, se não se puser termo a esta degradação brutal climática. Eu já me perdi com essa coisa da máscara. A discussão que está a haver do mundo e do povo e é por aí, por esse caminho. Sim, eu acho que, eu acho que sim. E nada me leva a crer que isso não seja possível, dada a imensidão do universo, que está para lá da minha compreensão, que o homem terá que pensar seriamente nisso, ou arrepia caminho, se é que ainda vamos a tempo, ou teremos que encontrar outro sítio para poisarmos e para vivermos. A questão do mundo etéreo, como os católicos e outras religiões acreditam, a mim também me dava um certo jeito, porque esta história do plano B e do outro planeta para irmos habitar, já não vou apanhar essa boleia. Alguém quer pegar uma questão particular? Eu sou a Flor, sou de Miradar e estudo em Lisboa.
E eu, só a pegar no que o João tinha dito, quando eu li esta pergunta, eu pensei logo em duas coisas. Primeiro, nas alterações climáticas e no mundo físico, mas a outra coisa que me surgiu, que eu pensava, não sabia que isto era uma conversa assim aberta, não tinha percebido, achava que ia haver oradores, era que qual é o mundo depois desta pandemia em que nós vivemos, se as pessoas vão voltar ao mesmo, se as relações vão voltar ao mesmo e se as nossas ações vão voltar a ser como eram, as vidas em geral. Por isso, eu, na minha cabeça, fiz esses dois tópicos, que são um bocadinho mais ou menos o que o João também tinha feito. Também um bocado o mundo visível e, se calhar, um mundo que não tem a mesma materialidade. Não sei se é invisível ou não, mas... Mundo social. Sim, sim. Nós temos convidados e uma deles é a Clara. Exato. Olá a toda a gente. É melhor sem máscara. Sou a Clara, sim, além de ser produtora, gestora cultural, portanto foi assim que eu conheci e trabalhei com materiais diversos. Hoje em dia estou a pesquisar sobre alterações climáticas na relação com a cultura, portanto que papel pode ter a cultura no combate às alterações climáticas e também tenho uma palestra performativa sobre este assunto. Portanto estou aqui muito embrenhada nisto e para mim às vezes é um bocadinho difícil trazer a coisa à realidade sumariamente de uma forma apreensível, mas vou tentar. Achei muito curiosas estas duas intervenções. Em primeiro lugar, começando por... Bom, o João dizia que temos que arrepiar caminho, não é? Que espera que ainda tenhamos tempo para isso. O que a ciência climática nos diz é que realmente nós não temos tempo para isso. Portanto, temos o prazo de uma década para descer, para diminuir em 50% as nossas emissões, chegando até zero em 2050, o que é, neste momento, virtualmente impossível. E depois emissões negativas a partir de então. Estamos só a falar de emissões, que é, enfim, é um problema dentro de uma constelação de problemas que se apresentam pelas alterações climáticas. Mas, relacionando isto com a tua questão relativamente à pandemia, Flor, não é? Que nome bonito. É que realmente é interessante, não é? Proporcionou-se uma oportunidade de nós revermos verdadeiramente e sistematicamente a forma como operamos as nossas vidas. Se nos deslocamos, se não deslocamos, como é que as nossas relações se dão, quais são as nossas prioridades, enfim, tudo isto se pôs de repente em causa. E pronto, e a nível de emissões houve uma redução assim drástica de 11% na Europa e portanto aquilo de repente até parecia, bom, podemos ir aqui por outro caminho. Mas esta nossa fé no progresso e no crescimento está tão enraizada que mal se dá a oportunidade, voltamos a ter os teatros a fazer a mesma intensidade de programações, os festivais a bombar aí todas as semanas e enfim, isto aqui pensando no setor cultural, de repente as solicitações voltam àquela coisa, não é, que nós sempre vivemos, de mais e voraz e mais. E eu fico assim, pronto, pensando nesta grande oportunidade que tivemos e neste período de 10 anos muito concreto que temos para operar transformações profundas na nossa forma de viver. A minha esperança, que nunca existiu assim muito forte, mas agora ela está confirmada. Realmente nós vivemos muito neste momento presente, nós humanos, não é? Há assim uma teoria que diz que nós somos o Homo prospectus, portanto não somos o Homo sapiens. Mais do conhecimento, nós procuramos o futuro, planeamos o futuro, vivemos em função do planeamento, mas ele é um planeamento muito autocentrado. Portanto, na realidade, esta coisa de pensar o legado e o que é que vem para além de nós, e o João fala no planetário, eu gosto de pensar no não humano, tudo o que está para além de nós, humanidade, também que futuro há para esta vida, está assim um bocadinho comprometido, para não dizer de outra forma. Isto, sem nos deixar assim em desesperança máxima, no fundo o que eu quero dizer é que a revisão sistémica é urgente agora. Não é uma coisa... Portanto, no fundo, este pensar em mim e na minha realidade, claro que sim, dentro do nosso pequeno escopo de ação, mas mais do que isto, temos que pensar de que forma é que podemos operar coletivamente e mobilizar-nos. E já. Não, planeando, mas, ou seja, também uma coisa interessante desta nossa propensão para pensar o futuro é que nós pensamos o futuro na mesma medida em que ele seja pragmaticamente positivo, operacional. E, portanto, quando nos vemos perante uma porta fechada, como é o caso das alterações climáticas e todas estas projeções que nos deixam assim um bocado abaranados, a nossa tendência é a negação, não é? Portanto, e não operamos sobre o assunto da maneira como temos que operar. Ao mesmo tempo que há um distanciamento também emocional, para além de material, destas questões, porque nós não temos aqui à porta
os furacões e a subida de nível do mar, temos, mas ele não é visível como é noutras partes do mundo. Desculpem, já me perdi, mas deixei algumas coisas para conversar. Então, eu aproveito para introduzir as outras pessoas que estão envolvidas. Nós sabemos quem são, todas as restantes que se apresentem também. A Teresa Santos, que vem do Movimento Minha, e o Júlio Ricardo, que vem da cooperativa Terra Chã, e o Henrique Frazão, é artista e ativista. Eu, se calhar, estava aqui a ouvir a Clara e estava a pensar no rebanho de... Era ovelhas ou cabras? Cabras. De que estavas a falar, Júlio, há bocado. Sim. Porque a Terra Chã Cooperativa tem um projeto, e não humano, precisamente, a cooperativa tem um projeto que o Júlio pode explicar melhor. Sim. Boa tarde, chamo-me Júlio Ricardo, fui professor primário 40 anos e neste momento sou agricultor. Recuperei as terras do meu pai, tenho 5 hectares de vinha e 6 hectares de olival, tudo em modo de produção biológico, e esta manhã, portanto, andei de motorroçadora a limpar um matagal para recuperar os carvalhos e sobreiros que ainda podiam rejuvenescer, portanto, no âmbito do matagal. A questão da sustentabilidade, eu gosto muito de uma frase do Agostinho da Silva que dizia: isto não se faz falando, isto faz-se fazendo. E no fim de contas, portanto, às vezes neste processo de alterações climáticas temos discursos elaborados, mas depois, portanto, quando chegamos às práticas, quando chegamos depois, portanto, ao dia-a-dia, nós pecamos. Pecamos porque não somos capazes de olhar para a realidade que nós temos, foi construído um bocado pelos nossos antepassados, e que relação é que os nossos antepassados tinham com o ambiente onde viviam. Nós, quando pensámos na Terra Chã em ter um rebanho de cabras, primeiro foi porque havia um pastor na aldeia, já velhote, de vez em quando ia com as cabras para a serra. E pessoas que iam à cooperativa Terra Chã achavam giro a ver um pastor na aldeia e perguntaram se podiam ir com o pastor. E o pastor passou a levar algumas pessoas a visitar a serra, portanto, e depois eu ia falando nas ervas que as cabras comiam, iam falando nas espécies condimentares e aromáticas da Serra dos Candeeiros, os tomilhos, o alecrim, a erva das azeitonas, portanto, essas coisas que as pessoas usavam. E até que um dia pusemos a hipótese, portanto, como o Isidoro estava a ficar velhote, se nós, portanto, conseguíamos ter um rebanho de cabras que sustentasse um bocado uma visão agropastoril do território. Porque a nossa Serra dos Candeeiros, portanto, é uma paisagem humanamente construída, mas é uma paisagem, portanto, que não sofreu uma erosão muito forte de um impacto significativo do homem, portanto, foi-se ajustando natureza e homem. Há aqui uma simbiose muito perfeita em todo o território da Serra da Área e Candeeiros. Ultimamente as pedreiras, portanto, já esburacam, portanto, com muito mais à vontade, mas isso é outra questão. E até resolvemos criar um rebanho de cabras, portanto, ao princípio financiado pela Fundação Vodafone, e comprámos, portanto, 100 cabras para começar a fazer o pastoreio pela Serra dos Candeeiros, mas tentando articular a criação de riqueza local, o queijo, o leite, outra vez o pastor, com a preservação da biodiversidade. E como dizia a Catarina, a Clara, era preciso estudarmos aqui, porque não podíamos ir para a serra com o rebanho de cabras se elas comessem tudo o que havia na serra. Então havia de haver alguma monitorização da intervenção. Então fizemos parcerias com a Universidade de Coimbra e tivemos uma senhora, portanto, uma moça a fazer um mestrado sobre as orquídeas selvagens. E então percebemos que as cabras não podiam ir para a zona das orquídeas de fevereiro até maio. Não era só as orquídeas secarem, mas era as orquídeas secarem e já aquilo a semente para o chão. Porque se não houvesse sementes no chão, para o ano seguinte não havia orquídeas. Mas também era importante que as cabras passassem no território das orquídeas durante o mês de janeiro e fevereiro, porque os pés das cabras seccionavam os bulbos e depois havia, portanto, uma divisão, portanto, das próprias plantas, havia uma multiplicação das plantas. Por isso é que é importante nós irmos buscar o conhecimento do passado, mas depois criarmos aqui alguma capacidade de investigação para vermos, portanto, o que é que se pode aproveitar
porque nem tudo o que veio do passado é bom, mas como é que nós ajustamos aqui o saber de experiências feito com um saber científico que possa conjugar e, de certa maneira, reconstruir a tradição. Porque se as tradições não forem reconstruídas, elas acabam por desaparecer. Eu queria só fazer uma pergunta diretamente à sua conversa. Eu sou a Fátima, era só uma curiosidade. E o pastor que pastava as cabras antes disso, ele tinha alguma noção que tinha que preservar ou não conseguiram ver o que é que ele sabia sobre esses assuntos? Porque as orquídeas foram permanecendo ao longo de séculos, não é? E ele sabia de alguma maneira que não deveria levar as cabras para algum lado? Eu sei que você... Havia um saber empírico porque a aldeia de São chegou a ter 1000 cabras nos anos 60. Ai, pois, então, eram muitos pastores. Havia muitos pastores. Só que eles começaram a disseminar pela serra, porque depois começou a haver a rarefação dos pastos. Então, era um bocadinho, portanto, a gestão era feita por uma observação inócua, portanto, do que havia. E depois havia uma coisa que hoje foi recuperada, que eram os fogos controlados. Se nós não fizermos fogos na Serra dos Candeeiros em fevereiro e em março, ela depois arde com mais virulência no verão. Eram os fogos colocados pelos pastores para que houvesse renovação das pastagens, nos carrascos e em todos os arbustos da Serra dos Candeeiros. E isso era um saber que vem do passado, que agora está a ser recuperado. Se há 10 anos atrás se falasse da Serra dos Candeeiros em fogos controlados, caía o Carmo e a Trindade. Agora já se aceita que haja fogos controlados nos meses de fevereiro e março, porque estes fogos fazem com que haja renovação das pastagens. E isto era feito pelos pastores antigos e estamos a recuperar estes pequenos saberes. Mas eles não sabiam empiricamente que, não, para eles aquilo, tudo o que estava no chão servia para alimentar os animais. Só depois fez-se uma coisa, quando eles perceberam que havia cabras industriais, que são as malaguenhas e aquelas cabras do sul de Espanha, que produzem muito mais leite, eles começaram, portanto, a usar essas cabras, portanto, em detrimento da nossa cabra, que é a cabra serrana, que é o tipo ribatejana, que é a mesma cabra autóctone da Serra dos Candeeiros. Só que a nossa cabra come todo o tipo de arbustos e as cabras industriais só comem erva tenrinha de preferência. Portanto, nunca vão para a serra, não é? Porque são, como as pessoas dizem, têm gostos mais delicados. A nossa cabra é mais rústica, produz um leite de mais qualidade, mas em menor quantidade, e também as pessoas depois começaram a apostar na tal quantidade em detrimento da qualidade. E agora, desculpa, Miguel, e agora, há das duas cabras ou só há mais de uma cabra que de outra? Ou só nós só temos a raça serrana. Ok. E selecionada geneticamente, porque senão depois não há consanguinidade. Força Sul. Estamos a entrar nesta altura da conversa, estamos a entrar já em temas bastante específicos e que é muito importante, especialmente aqui na região. Mas voltando um bocadinho atrás na conversa sobre o que estávamos a dizer de uma forma mais generalista sobre a sustentabilidade do planeta em termos de futuro, eu aí gostava de dizer algumas coisas. Que é o seguinte: nós temos neste momento à volta de 7 mil milhões de pessoas a viver no planeta. Todos, de uma maneira geral, quase todos, estão aferidos a uma filosofia de vida que tem uma pegada e que é profundamente nefasta para o planeta. Agora, alguém disse que será que vamos a tempo? Como é que nós vamos convencer 7 mil milhões de pessoas que dentro de 50 anos serão, dentro de 50 anos, não, dentro de 20 ou 30 anos, serão 11 mil milhões de pessoas a modificar ou a encontrar um conforto e uma felicidade que não esteja dependente de consumo de plástico, consumo de toda a espécie de artefactos que mais servem para suportar um modo de vida e uma filosofia de vida que tem a ver com alimentar vaidades. Será que é preciso tudo isso? O que eu acho é o seguinte, é que ou há uma revolução filosófica, o que não é fácil de fazer, isso tem muito a ver com a educação,
ou há uma revolução filosófica, ou nós não vamos conseguir ir a tempo. Porque as pessoas têm a ideia de que o seu conforto depende de uma série de mimos que muitas vezes não são eles que nos trazem a felicidade, nem o bem-estar, nem nada disso. Porque andamos à roda de uma série de competitividades, de vaidades. O outro quer ter, eu quero ter mais. O outro comprou, eu também quero ter. Blá, 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 blá. E andamos todos atrás disto como umas baratas tontas. Mas se calhar alguns de nós já estamos convencidos que efetivamente temos de mudar e podemos arranjar um conceito de felicidade exatamente. com menos coisas. Alguns de Nós nós não precisamos de tanta coisa para ser felizes. Aliás, essa competitividade em que as pessoas vivem, isto não quer dizer que vamos perder a curiosidade por descobrir mais, por aumentar o conhecimento e tudo isso. Isto tem a ver com uma questão filosófica. Porque essa busca de afirmação das pessoas, e isto tem a ver com a maneira como os egos são geridos, de afirmação das pessoas numa base de competição de vaidades, acarreta uma série de stresses que são justamente a causa da infelicidade de muita gente. Nós somos as pessoas, não é? É o que se costuma dizer, coitadas de certas pessoas, são muito ricas. Não, aliás, costuma-se dizer, coitado de não sei quem, é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Pronto, mas isso não lhes traz, não lhes acrescenta nada, nem como evolução intelectual, nem como contribuição e sentido de partilha na comunidade. Portanto, há um egoísmo instituído que, curiosamente, tem efeitos secundários, não neste contexto do planeta, mas que tem efeitos secundários que são benéficos, como é o caso de termos todas as casas bem aquecidas, andarmos todos com roupas bonitas e confortáveis, etc, etc. Isso é um efeito secundário desse modus vivendo que se desenvolveu especialmente durante o século XIX e o século XX. Mas será necessário tanta coisa? Quer dizer, se nós não paramos o plástico, se não pararmos o plástico que há nos oceanos, se não paramos o plástico que há nos oceanos a emitir gases desta maneira, cada vez somos mais, e mais milhões, e mais, e mais, e mais, é evidente que o planeta vai dar um coice. Porque desequilibramos tudo, porque vamos desequilibrar tudo e vai dar um coice e isto pode ficar tudo desequilibrado e depois leva para aí 5 séculos até retomar um caminho em que eu não sei qual será o nosso papel. Portanto, qualquer coisa a a Teresa é a minha sobrinha. Portanto, sim, eu gostava de pegar nessa pergunta. Eu acho que eu imagino que aqui toda a gente nesta sala concorde com este grande dilema que nós temos pela frente. Toda a gente sabe que vem aí alterações ao mundo que nós vivemos. E eu acho que foi nesse sentido que eu li esta pergunta. Um bocado, qual é... Pronto, o mundo vai mudar grandemente. Nós estamos o mundo está a mudar, sim. As alterações climáticas já estão em curso. A ciência climática diz-nos que nós já não vamos evitar alterações climáticas nenhumas, nós vamos ter de viver com elas. Agora, nós podemos minimizar a magnitude dessas alterações climáticas, mas nós vamos já ter uma mudança bastante grande e vincada, da qual já não é possível escapar neste momento. Agora, a pergunta que se impõe é como é que nós vamos lidar com isto tudo? E é evidente que nós teríamos que reduzir o consumo, é isso que está a predar o planeta e que, em último caso, vai fazer um ricochete contra nós. Agora, é verdade que isso é uma questão de consciencialização coletiva, isso leva muito tempo, porque a educação leva tempo, é ao longo de gerações. E outra coisa que também já se discute, eu sou engenheira do ambiente, estou aqui a navegar com uma mosca, sou engenheira do ambiente e nós na faculdade tivemos muitas discussões sobre isto. E isto é uma visão um bocado pode parecer pessimista o que eu agora trago para a mesa, mas o que foi discutido amplamente com professores e pronto, entre os alunos é que nós não vamos conseguir a tempo
até agora. Eu gostava de ser mais otimista e eu tenho esperança e todos nós devemos trabalhar e ter inspiração para, pronto, construir um mundo depois deste. Mas nós não vamos conseguir uma transição suave. É só isso que eu digo. Ou seja, nós vamos sofrer um baque, certamente. E, pronto, a educação, nós, lá está, podemos amortecer esse baque se educarmos as pessoas e aprendemos a viver de uma forma diferente, não neste sistema capitalista, sempre a tirar mais recursos e isso tudo. Nós sabemos que há muitas coisas que podemos mudar no estilo de vida individual e coletivo. Aliás, eu acho que as novas gerações, e estou a falar de gente com 30, 25 anos para baixo, já estão a dispensar certas coisas e já não se interessam por certas coisas e muitos estão a procurar uma vida mais simples, com contacto com a natureza, com produções biológicas. Essa tendência já se nota bastante aqui em Portugal e eu acho que no mundo ocidental em geral. Sim, está a haver Agora, imensos focos. há um perigo bastante grande que é povos que, como a Índia e como a China, que viveram com grandes limitações durante muito tempo, agora queiram imitar e ter o que os ocidentais tiveram, porque a tendência normalmente é essa. Esse é que é o grande problema, porque eu acho que o Ocidente já está sensibilizado a certas coisas. Agora aqui é que nós vamos ter um problema gravíssimo, porque vamos dizer o que aos chineses e aos indianos. Aliás, o que é que eles nos vão dizer? Vão nos dizer, então vocês agora poluíram o planeta todo e agora nós queremos ter qualquer coisa, não podemos poluir nada. Quer dizer, isso é assustador. Sim, pá, vou então interromper o segundo. Não faz mal. Eu acho que esta dinâmica é gira, se todos puderem ir intervindo também à medida que forem sentindo que tem alguma coisa a dizer. A questão do haverá um outro mundo depois deste, eu acho que o mundo vai continuar cá. Nós é que poderemos não ter condições para estar nele. Portanto, poderão ser outras espécies a evoluir. Em relação a esta evolução, eu gostei muito da afirmação do Júlio que havia as cabras serranas e havia as cabras industriais. O que nós apanhámos como humanidade foi uma industrialização. Nós todos industrializámos os nossos processos e aqui Mira e Minho são um bom exemplo disso. E quando o Saúl fala em vaidades, o poder económico também permitiu que nós tivéssemos outras aspirações. E quando falamos da China ou da Índia, falamos de aspirações. E num mundo digital, onde cada vez é mais fácil comunicar, é mais fácil aspirar, é mais fácil imaginar, olha, se eles têm, eu também quero ter. E contagiar. Isto colide depois com esta ideia de crescimento. Parar de crescer, deixar de ter um PIB, deixar de ter toda uma estrutura capitalista e de aspiração que gira à volta disto. Portanto, o busilis do mundo que vem a seguir, que nós conseguimos construir, na minha opinião, é o de crescimento, é tornar-nos a ser serranos. E como o Júlio também disse, não é... Como é que escreveste ali? Não se faz falando, faz fazendo. Portanto, nós podemos estar aqui sentados a esta mesa e tentar resolver os problemas do mundo. E há de haver indianos e chineses e brasileiros e americanos que estão a fazer o mesmo. Mas nós temos um raio de ação onde nós podemos agir, exatamente, que é o nosso local onde nós moramos. Portanto, enquanto nós continuarmos, esta luta do movimento Mira e Minho também tem sido um bocado essa, que é, não vamos deixar culpados, vamos fazer, vamos começar a fazer o caminho. E se todos nós conseguirmos começar a fazer o nosso caminho localmente, na nossa esfera de influência e não na nossa esfera de preocupação, as coisas vão começar a acontecer. Passo. Olá, boa tarde. Sim, a conversa está a ser muito interessante e já foram aqui tocados pontos super importantes para esta questão. Sou o Henrique Frazão, sou fotógrafo, artista e ativista do Climáximo. E uma das coisas que eu já tirei aqui uma série de apontamentos, mas realmente estava a pensar na forma como nós estamos aqui a ter uma conversa super interessante, para aí 20 pessoas, e terão a haver muitas outras conversas e iniciativas de consciencialização, mas ao mesmo tempo temos publicidade a banhar-nos todos os dias, a toda a hora, é no YouTube, é nas ruas, e portanto essa ideia de que já estamos a ser consciencializados e que isso é possível é um caminho viável e que vamos a tempo,
nesse caminho de consciencialização, lutando contra estas ferramentas do capitalismo, da publicidade e da forma como manipulam os preços para que certos produtos sejam mais apetecíveis, sejam mais comprados. Há uma série de exemplos, estávamos a falar, uma das pessoas estava a falar sobre a questão dos sacos de plástico e de nós podermos já estar a reduzir esse consumo. Há um exemplo bastante interessante, que é a redução no consumo de sacos de plástico deu-se em 90% apenas quando foi iniciada aquela taxa. E, portanto, eu creio que podíamos passar mais 10, 20, 30 anos a falar sobre os problemas dos sacos de plástico, que íamos continuar a usá-los de uma forma massiva. E o mesmo acontece com inúmeras outras coisas, que infelizmente, e para as quais a indústria, nomeadamente a indústria petrolífera, tem imenso poder de manipulação. Dou-vos um outro exemplo. Uma viagem daqui para Madrid é bastante mais fácil de ser feita de avião do que de comboio. E isso acontece por problemas estruturais sistémicos que têm a ver precisamente com os interesses económicos que estão por trás disso. Os bilhetes de avião não têm impostos. O combustível dos aviões não tem impostos. O desinvestimento na ferrovia é o que nós sabemos. A procrastinação em relação a projetos como o TGV é notória e completamente propositada. E, portanto, eu estou muito pessimista também, como alguns de vocês. Mas, infelizmente, a forma como nós, ou melhor, o nosso poder para tomar decisões individuais é muito reduzido. Ou seja, há aquela narrativa que foi construída ao longo das últimas décadas, especialmente pelos os principais interessados e muito em particular pela indústria petrolífera, de que a culpa é nossa, a culpa é do indivíduo e das nossas ações individuais. A própria BP lançou há uns anos um site para todas as pessoas poderem saber o seu carbon footprint, a sua pegada de carbono. E isso é uma forma de desviar as atenções, de culpabilizar as pessoas e de nos tornar meros consumidores, deixando de parte a cidadania e a iniciativa para uma mudança mais sistémica. E, portanto, enquanto nós andarmos entretidos a dizer tu ainda consomes carne, tu ainda andas de carro, estamos completamente no caminho errado e claramente não vamos a tempo de evitar o fim do mundo. E isso era uma coisa que já foi referida também. Estamos a falar do fim do mundo como o conhecemos e não do fim do planeta Terra, porque ele vai continuar, provavelmente com muito menos espécies e com muito menos diversidade do que tem hoje, mas vai continuar. E, portanto, é interessante também essa narrativa do fim do mundo, porque a própria indústria e os interesses negacionistas relativamente às alterações climáticas também já estão a pegar nesta questão, que é, não há solução, portanto, bora continuar. Começaram com não há alterações climáticas, mas sempre houve, mas nem sequer têm qualquer impacto, e agora pronto, já não há nada a fazer, portanto, bora continuar a festa. E, portanto, estou muito pessimista. Há mais uma série de coisas que eu gostava de falar, mas passo a bola por agora. Eu queria começar por dizer que estou chateado com o Saúl. Estou chateado com o Saúl porque ele esvaziou um bocado aquilo que eu queria dizer. Podias ter ficado a pintar mais um bocadinho, era para ele brilhar. Mas em relação àquilo, em relação àquilo que eu estava a dizer, eu acho que todos nós estamos metidos ao barulho, não vale a pena estarmos a querer culpar os outros, porque a sociedade está de tal maneira estruturada. Eu, por exemplo, eu para certas ocasiões, se não me arranjar de certa maneira, ou se não receber as pessoas em casa com certas condições, eu acabo por ficar excluído socialmente. Uma coisa é quando temos 20 e 30 anos, que é muito fácil ter amigos e que acho que qualquer coisa serve, porque há uma outra energia. Mas quando, a partir dos 40 e tal anos, se uma pessoa não tem uma série de condições pictóricas e
e de outras formas para se rodear, acaba por estar excluído socialmente. Portanto, isto é uma filosofia que nos está imposta de uma maneira tão implacável que é preciso um exercício muito grande. Por isso é que eu acho que é a educação dos mais novos é que pode vir a resolver o problema. Agora vamos ver se vamos a tempo. Desculpa lá, espero não ter tirado mais meia dúzia de palavras. A facada já tu deste. Não, é para dizer que é importante estes fenómenos que vão aparecendo de sustentabilidade, como o caso das cabras e outros que tens. Mas o senhor disse bem que nós somos neste momento 7 bilhões de pessoas, mas se nós olharmos bem, isto são umas centenas é que mandam nisto. São umas centenas. E depois o espírito instalado nas classes dominantes é o do crescimento. Nós podemos ver, por exemplo, Portugal, por exemplo. Neste momento é o António Costa que está no governo, que diz que vai ter um crescimento para 2022 de 4,5%, e depois vem o Rui Rio, ainda é o Rui Rio, mas é provável que venha a ser o Rangel, diz assim, não, 4,5%, isso é uma borrada, isso não presta para nada, nós temos que crescer é 7% ou 8%. A China é a mesma coisa, está tudo na base da economia. A economia é que está, no fundo, a controlar e a manobrar tudo. É o processo de degradação do planeta, não é nada. Não, mas eu até costumo dar um exemplo, eu às vezes falo nisto, não está ali, sabe que é verdade, para nós vermos bem o escândalo que foi esta indução ao consumo e o que é o consumo. Basta estar numa família com 2 filhos, que tenham também 2 filhos cada um, portanto, 2 filhos, 2 netos, e olhar para uma árvore de Natal e para o que está debaixo da árvore de Natal. Cada miúdo tem para aí 10 ou 12 brinquedos, pá, que não liga àquilo. Passado uma semana está tudo partido. Nós, quando éramos pequenos, recebíamos uma coisinha e ficávamos... Era na Feira de Santana. Eu lembro-me de ter na Feira de Santana. Eu lembro-me de ter na Feira de Santana, que era quando nós recebíamos normalmente uma prenda, uma caminhonete de madeira, pá, foi uma coisa... Tem a ver com expectativas, é que se tu tens muitas expectativas e vives num mundo imerso de expectativas e tens poder económico, consomes. Portanto, a bola está a rolar. Mas isso é induzido e a classe política não vai mudar. Sim, há uma questão que nós estamos, é que eu gosto muito de falar com pessoas antigas da Serra dos Candeeiros, e quando nós perguntamos a pessoas antigas, pessoas velhas com mais de 80, mais de 80 anos, penso que ainda não está lá. E as pessoas, quando nós dissemos assim, então, mas como é que era a vida no seu tempo? As pessoas dizem, no meu tempo a vida era mais difícil, mas agora é mais complicada. O que é a diferença entre difícil e complicada? Eu gosto muito do José Saramago, do livro Levantados do Chão, em que um dia, quando o Manel chega à casa, portanto, a mulher diz assim, ai Manel, estou grávida, e agora o que é que a gente faz? Se eu fosse desmanchar isto, e eu diz assim, deixa lá Maria, ou não come 6, não come 7. Pronto, mais um, menos um, não fazia mal, já todos passavam fome, porque é que eu também devia passar fome? E isto era a sociedade do difícil. Agora temos a sociedade do complicado, porque neste momento a nossa abordagem é mais complexa e temos que ter um conhecimento muito mais aprofundado para nós sabermos discernir. A Rita dizia o consumo. Não, nós não temos uma sociedade baseada no consumo, temos uma sociedade baseada na produção. E a produção cria o marketing do consumo. Geralmente os anúncios da televisão é assim, a felicidade tu mereces, mas merece quem? O consumidor. Então estão-nos a induzir a comprar. E vamos atrás disso. Há aqui uma questão que é como é que se muda. Na educação permanente, portanto, havia um senhor dos anos 90, que era o Alberto Melo, do Algarve, que dizia que há um limiar da vontade coletiva de mudança. E eu digo que quando 10% de uma comunidade, numa população, tiver a vontade de mudar, as coisas mudam mesmo. E muitas vezes, portanto, por exemplo, quando o Tristão falava no movimento Miraminde, quando o movimento Miraminde tiver 500 associados,
minde e mira, muda de certeza absoluta. Enquanto for em 20 ou 30, não vai mudar. Mas eu não tenho ilusões. Portanto, há uma necessidade absoluta de nós levarmos isto até que 10% das pessoas percebam que é necessário mudarem. E quando isso acontecer, as coisas mudam mesmo. Porque como é que nós passamos dessa sociedade da competitividade e da produção? Vamos aumentar o crescimento, porquê? Porque vai haver aumento do consumo interno. Então pronto, então vamos consumindo. A questão da educação. Nos últimos 30 anos, a educação em Portugal, principalmente no ensino básico, retrocedeu bastante para limites muito complicados de participação das crianças nas escolas, eu falo como professor, de envolvimento em projetos. De antes, portanto, qualquer sala de aula tinha 3 caixotes do lixo, dos resíduos, portanto, os orgânicos, os plásticos e o papel. Neste momento já não há. Estas coisas foram desaparecendo. Havia uma coisa importante no secundário que era a área escola. A área escola era aquela área de aprendizagem onde se intersetavam diferentes disciplinas. Isto desapareceu. Porquê? Porque isso fazia pensar os miúdos. Neste momento, portanto, estamos voltados para o consumo. Eu conheço escolas do ensino básico em Barcelona que não entra um computador nem um iPad na escola, porque eles dizem que é preciso evitar o ecrã desde os primeiros tempos. E aqui em Portugal, quando qualquer coisinha, portanto, olha, já instalaste a aplicação para estudares, para veres a biblioteca, portanto, da escola. Mas esse é o mundo que nós vivemos agora. Temos de os desconstruir. É muito... A questão é essa, é que como é que se faz esta mudança se não fazendo-a? E não, eu percebo o discurso do existem 125 pessoas que mandam nisto tudo. Eu mando em mim próprio. Eu mando em mim próprio e posso tentar influenciar as pessoas que estão à minha volta que eu gosto, os meus conterrâneos, a minha família. É por aí. É por aí. Esta indução ao consumo, a parte da produção é certo. Eu trabalho com marketing digital, eu mais ou menos lido com essa realidade. Eu tenho que pôr o produto à frente da pessoa que o queira comprar. Agora, nós temos que ir vivendo a nossa vida mais como cabras serranas do que como cabras industriais. Eu acho que é difícil vender a ideia do vamos voltar à miséria que era há 100 anos atrás, ter 6 filhos para criar e mais um não faz mal. É difícil essa história, é uma narrativa que não é convincente para as gerações. Nós estamos habituados ao conforto, estamos habituados a ter os netinhos à volta e a família toda junta no Natal e aquela alegria de abrir as prendas. Isto é muito difícil de combater. Por isso é que uma miúda como a Greta, que é muitas vezes, apesar de ter Asperger e ter aquelas dificuldades de expressão, está zangada, nós temos muito mais facilidade em ir atrás de uma narrativa do medo do que da esperança. Porque se nós vamos ao supermercado e está um vinho com 40% de desconto e está um vinho ao lado, mais ou menos com o mesmo preço, mas não está com desconto, nós, se eu perco esta oportunidade, nós temos uma aversão à perca. O que nós temos que perceber é que temos que, e eu acho que a Greta está a tentar isso, ou se alguém manipular a Greta, ou não sei como é que há muitas teorias à volta disso, mas ela está a falar que nós estamos a perder o mundo. E nós temos que ter esta consciência que esta onda de riqueza e de bem-estar que nós vivemos e que nos permite, vai acabar. Porque só se nós não mudarmos, vai acabar. Agora temos que mudar isto também com esperança. O João há bocado estava a dizer que não tínhamos ilusões. Nós temos que ter ilusões. Se nós não tivermos ilusões, então... Há uma coisa que as pessoas não se podem esquecer, apesar das boas intenções de muita gente, até nos decisores, é dos negacionistas. Há negacionistas para o Covid, que não acreditam no Covid, mas foram-se vacinar. Isso é que é engraçado. Quer dizer, eles não acreditam no Covid, foi uma invenção, mas vão-se vacinar. E há negacionistas em relação às mudanças climáticas. Que ainda hoje, estive no Facebook e vi, há pessoas que dizem que o clima não está a mudar e que as lagoas residuais no Polo estão assim porque é normal. Não é porque é mais calor, e porque há mais calor continuado. É porque é normal. Portanto, os negacionistas são muito perigosos nestas coisas. Eu acho que tu ainda estavas primeiro há bocado para falar. Eu queria falar sobre o que o Júlio estava a dizer. Que era sobre... Contra-ataca. Não é para contra-atacar. Estava a falar sobre o consumo e a educação. E
E eu queria só dizer duas coisas. Quando eu ao início cheguei a Lisboa, uma vez fui ao Colombo e o slogan que o Colombo tinha na altura, que não sei se é o slogan atual, é Colombo, onde tu encontras o que não procuras. Que acho que não é preciso dizer mais nada. E foi numa altura que eu desde pai os 16 anos estou muito nesta coisa do ambientalismo e era uma altura em que em que estava mais forte em mim. Então eu quando vi aquilo fiquei super chateada. Eu, pois, nunca mais quero voltar aqui. E já lá voltei, não é frequente, mas eu lembro quando vi aquilo, não, é a descrição para a sociedade de consumo. E depois em relação à educação, eu estou no sistema de educação, eu ainda sou estudante universitária, mas ainda sou estudante e acho muito isso que o Júlio estava a dizer, de que nós não fazemos as pessoas pensar, não fazemos as crianças nem os adolescentes pensar. Acho muito isso. E acho que há um grande problema com as tecnologias e com os ecrãs, mas acho que há muitos benefícios também com as tecnologias e com os ecrãs. E acho que nós temos de ser ensinados a como usá-los para o bem ou a como usá-los bem para nos potenciar a nós e não para o lado de só estar no TikTok a fazer scroll e não fazer mais nada da vida. Eu acho que não é expulsar completamente, acho que é saber usar as ferramentas que têm dois lados, é saber potenciar as nossas capacidades para nos melhorar a nós e para melhorar o mundo. Ou seja, não é só mandar para o canto e aquilo é a origem do mal. Tem coisas boas e más. Olha, daqui por 20 anos, os jovens que estão aqui não vão querer os filhos à frente do ecrã. Eu não quero. Eu tenho 21 anos e sou muito anti-ecrã. Barcelona viveu o boom da informática nos anos 90. E neste momento são os próprios pais que não querem os miúdos com ecrã nas escolas. O que é que será? Não, mas eu, agora que estou em Lisboa, no outro dia fez-me uma impressão doida que estava a apanhar o autocarro e estava uma mãe com um filho muito pequenino, daqueles que começaram a aguentar-se em pé, mas que ainda é só mais ou menos. E o miúdo teve o tempo todo, com o telemóvel que é maior que a cara dele, à frente, sem desviar. Passava um autocarro, não desviava, passava uma pessoa, não desviava. Está completamente imerso nisso. Por isso, é tão mais fácil dar do que tirar. Por isso, os pais não querem dar na escola, mas também não querem o trabalho de não os dar a eles. O problema, eu acho que é também das escolas, mas é muito pessoal e de casa. Mas não é só pôr a culpa nas escolas. Também não têm a culpa toda, porque os pais também estão condicionados a determinadas situações que se veem às vezes obrigados a dar um bocadinho. Que não seja muito, é a minha mãe esta. E eu há bocado ia para falar, vou só dizer uma coisa rápida. Eu estava há bocado a ver um vídeo no YouTube e achei muito curioso uma coisa que das pessoas intervenientes nessa palestra que estavam a falar dizia que nós podemos eventualmente ser pessimistas a curto prazo, mas devíamos ser otimistas a longo prazo. E é isso o facto de estarmos aqui, cada um de nós, no fundo está a ser otimista, porque agora não estamos otimistas com as coisas, mas estamos otimistas que há uma possibilidade das coisas correrem bem, nem que não seja perfeito. Tem que baixar as expectativas, mas sim. Mas agora a gente sabe que não. Sim. A esperança é que o ser humano tem uma grande capacidade de adaptação, não é? E já ultrapassámos muitas coisas e isto enquanto as pessoas não se virem mesmo em circunstâncias. Era o que alguém há bocado estava a dizer. Nós aqui em Portugal não sentimos muito os efeitos das alterações climáticas porque não temos os furacões, não temos as tempestades e essas coisas todas. Mas quem está... Sim, isso nota-se perfeitamente. Sim, mas as pessoas que estão a apanhar com essas coisas, que são também uma minoria, essas pessoas já se devem estar a questionar de outra maneira, não é? Uma minoria, não sei se concordo, mas eu queria falar aqui de uma coisa que eu não sei se já foi falada, acho que fica assim um pouco escondida, que é... desculpem, Marta Tomé, sou daqui do Conselho Vizinho, Torres Novas, tive agora uma participação numa conversa anterior no festival onde estivemos a falar, eu e o Rui Matoso, que é um projeto que se chama Futuricidade, e tivemos precisamente a abordar algumas questões com os alunos da escola secundária, entre as quais algumas de questões ambientais aqui eles é que falaram das questões ambientais aqui do Conselho. Pronto, eu gostava só de deixar aqui alguns motes que eu acho que às vezes ficam muito escondidos. Nós estamos sempre muito com o discurso, e acho que isso passa bastante, o discurso do indivíduo e da responsabilidade do indivíduo. Eu acho que mais ou menos, acho que foi o Henrique que falou um pouco nisso. Eu
ao contrário dessa a ideia quase de uma autoconsciência de que nós temos que fazer qualquer coisa nós mesmos, e concordo que a ação deve ser local para ser depois global, eu acho que muitas vezes se coloca a questão no indivíduo e não se coloca a questão onde é que deve estar a responsabilidade. É mesmo no indivíduo ou é, como o Henrique ainda há bocado dizia, aquela ideia da Galp, que dizia aquela questão, não é? punha a culpa, no fundo põe a culpa em cima do indivíduo, das nossas escolhas. No fundo é isso, não é? Nós temos, sim, eu sei que eu posso fazer e eu faço a reciclagem, eu tento não consumir muito, eu não compro roupa há imenso tempo, eu tenho uma série de práticas que eu acho que são de consumo mínimo, mas isso não faz alterar absolutamente nada nestas questões que são gigantescas, são muito maiores do que eu. A responsabilidade para mim, e era isso que eu também queria trazer aqui para a conversa, onde é que ela está? É no indivíduo? Ou nós temos que pôr as responsabilidades no governo? Ou nós temos que pôr as responsabilidades nos governos? Eu acho que é preciso uma exigência muito grande na existência de leis e na fiscalização mais eficiente. Outra coisa que eu queria deixar aqui uma nota, que era essa também dessa questão, como é que se faz a transição, e hoje também na conversa falava-se, por exemplo, em relação àquilo que é a indústria dos cortumes aqui no vosso concelho, que dá emprego a muita gente, mas é um grande foco de poluição, certo? Quer dizer, eu não sou de cá, não sei se... Pronto. E eles falavam nisso. Como é que nós criamos esta transição? Como é que se faz isso, não é? Se se perde emprego, se se proíbe essas empresas de laborar, se isso dá emprego a muita gente aqui, como é que se faz a defesa ambiental numa situação dessas? E havia um aluno também que dizia isso, não é? Como é que há liberdade, como é que era, Rui? Como é que há liberdade se não houver... Se houver fome, não é? Como é que nós temos liberdade de exigir alguma coisa ou de ter um pensamento livre se nós ainda não temos algumas necessidades básicas garantidas? Pronto, se calhar ainda sou mais pessimista que vocês todos. Mas não significa que não esteja a fazer este trabalho com os alunos. Hoje no Público também saiu uma notícia interessante, que era uma notícia sobre o consumo alimentar durante a pandemia, que dizia que nós consumimos 4 vezes mais carne do que o que é necessário. Em Portugal isso aumentou 4 vezes mais, e que consumimos 2 vezes mais as calorias que devíamos... Somos o nono país a nível mundial que consome mais calorias, que é impressionante. Pois. E há uma outra questão que eu também queria lançar. Falou-se também agora recentemente, há uma nova, não sei como é que se chama, uma nova doença do foro mental, que é com a ansiedade, que afeta bastante os adolescentes. Tem mais uma questão para lançar aqui para a mesa. É com a ansiedade. É com a ansiedade, portanto tem a ver com essa questão, não é, do futuro. Como é que estas novas gerações, eles estão num absoluto limbo, não é? Parece que não há futuro, não é? Não há uma possibilidade de futuro qualquer para eles. Pronto, queria alimentar a conversa com isto, com estas ansiedades minhas também. Obrigada. Revejo-me muito em tudo o que disseste, nas perspectivas que tenho sobre este assunto. Sobre a eco-ansiedade, começando por aí, gostava de dizer algumas coisas. Na verdade, ela não é uma má notícia, porque a ansiedade, no fundo, tem uma relação novamente com uma perspectiva de futuro, um futuro que nós antevemos como perdido, e por isso isto gera ansiedade, uma antecipatória, é uma perda antecipada. E a ansiedade é uma boa notícia porque ela é pró-comportamento. Portanto, ao contrário da depressão, a ansiedade contém em si a possibilidade de uma ação. E, portanto, não é de todo uma má notícia. É melhor isto do que, como é que se diz? Não se sentir nada, não é? Não se relacionar com o assunto. Apatia, exato. Eu tenho os termos em inglês porque estou a estudar isto em inglês, então é terrível. Só penso, disengagement. Ok, mas sobre transformação, sobre mudança, eu trouxe aqui isto
é um esquema de que eu gosto bastante, que são as 3 esferas da transformação, que são propostas por uma teórica que se chama Sharma. Eu posso, se quiserem, passar. Que é, no fundo, nada de novo, mas põem, no fundo, as 3 esferas, à semelhança também das 3 ecologias do Guattari, que talvez alguns de vocês conheçam, não é? A pessoal, a ambiental, a social, mas que põe esta ideia da mundivisão, dos nossos valores e crenças, como a esfera mais importante, que contém dentro os sistemas políticos e depois também a ação pragmática. Portanto, quando nós falamos em ações individuais, estamos a falar no último reduto de toda esta cadeia, que é ditada por uma mudança de paradigma, por uma mudança de cultura, que já temos também vindo a falar. Agora, como é que ela se opera, como é que ela chega ao concreto, é a grande questão que está aqui. Mas depois pensando também no que é a nossa responsabilidade, o nosso legado histórico, como pessoas ocidentais que têm este conforto que nós vivemos e que não é de todo a regra mundial, portanto isto é a exceção, nós comportamos uma responsabilidade infinitamente acrescida face aos, são quantos agora? 2 bilhões de indianos, e que na realidade têm todo o direito de viver um período histórico com o conforto que nós hoje em dia temos. Portanto, para que estas populações possam, em algum momento da sua história, ter um bocadinho daquilo que nós temos agora, a nossa responsabilidade é muitíssimo maior. E, portanto, também há gosto muito desta estatística, que é muito reveladora, que os 10% mais ricos da população são responsáveis por metade das emissões. Portanto, isto é já bastante flagrante. Mas pior ainda, é que a metade mais pobre do mundo, destes 7,9 bilhões de pessoas, só é responsável por 10%. Portanto, realmente, estes 7,9 bilhões não partilham a mesma responsabilidade, nem pouco mais ou menos. E claro que, naturalmente, quando vemos países lá nos top 10 de poluidores, porque, enfim, contém as indústrias que produzem bens de consumo que nós consumimos aqui, não dá para fazer esta extrapolação direta. Eles lá na China poluem muito. Poluem muito porque nós consumimos, não é? Pronto, portanto, é esta interligação planetária e como é que nós conseguimos, não nesta história do como é que eu faço, porque eu é que tenho o poder e o impacto de mudar tudo, mas nós, através da legislação e através dos nossos políticos, realmente temos um papel muito acrescido neste equilíbrio mundial. Falando de progresso, também, vocês se calhar, toda a gente aqui eventualmente já conhece, mas isto é giro. Pronto, é interessante. Nos últimos 70 anos do século XX, isto é a teoria da grande aceleração de 2015 e que fala como uma data de tendências socioeconómicas de crescimento, de produto interno bruto, de população, de turismo mundial, desenvolvimento dos transportes, portanto, tudo isto que é visto como positivo, tem também impactos muito diretos no sistema planetário e na degradação de uma série de variáveis do sistema planetário. E pronto, eu olhei para isto a primeira vez, assim, foi talvez dos primeiros gráficos com que me deparei quando comecei a estudar este assunto, e nós temos assim a primeira intuição quando olhamos para estes gráficos é super positiva, está a crescer, é bom, não é? Tudo o que cresce é bom. E é esta mudança de paradigma que o decrescimento implica, de olhar para uma coisa que está assim e pensar que isto significa que a linha está aqui, portanto é um grande problema. Pode ter uma coisa que pode mudar crescimento para desenvolvimento. Desenvolvimento, pois, depende, não é? Desenvolvimento rumo a quê também? E será que tem que haver um rumo? É mais esta coisa do horizontal. Negativo, que é desenvolver. Desenvolver, pois, pode ser. É interessante. Mas agora, para deixar uma provocação, que pode ser interessante pensarmos também, é que realmente quando falamos de alterações climáticas, eu apliquei um questionário, eu gostava de partilhar os resultados convosco, que é bastante interessante, se calhar não dá agora tudo, mas que tinha a ver com qual é a relação da sociedade portuguesa com as alterações climáticas e como é que perspectiva o futuro. E realmente, quando se fala em alterações climáticas, a primeira coisa que vem à mente é pensar em cenários apocalípticos, pensar no futuro, ou como é que eu dou a volta a isto. Mas este outro mundo, nós damos por adquirido que é um mundo nosso, que é um mundo que nos contém, que é um mundo que deflete ou que é uma consequência daquilo que nós hoje fazemos. E nunca nos pomos a possibilidade de facto, pronto, sabemos que o planeta continua para além de nós e todos estamos pacíficos com pacíficos, não sei, mas todos damos por adquirido que nós somos um bocadinho desta coisa inteira onde vivemos, mas mais do que ser um bocadinho, somos interdependentes, somos feitos da mesma massa. E há o perspectivismo ameríndio, que dá uma ideia que para mim foi assim esquisita, mas interessante, que é, eles têm como na origem do mundo está o homem, mas o homem é também um animal, portanto, no fundo, todo este reino humano, todo este reino vivo,
é humano intrinsecamente. Os animais não nos veem como humanos, tal como nós não vemos os animais como humanos. Portanto, é uma questão de percepção. Todos nós, o nosso autorreferencial é que somos humanos, nós, mundo vivo. E por isto daqui advém aquele grande respeito que eles têm pelo mundo vivo. Portanto, porquê é que nós não pensamos este outro mundo, possivelmente, como um mundo que não nos implica, que não nos contém? Não pode este ser, assim, um gesto da maior generosidade possível? Nós pensarmos que porque nós também somos parte disto, somos tanto isto como qualquer outro ser vivo neste planeta, nós realmente temos que cá estar? É uma provocação. É bonito, passo já a palavra, que é só uma reflexão rápida sobre isto. O João começou isto como, não sei se é sobre este mundo, se é sobre o mundo que virá a seguir. E a perspectiva de nós imaginarmos que morremos e vamos para o outro lado, há um pequeno jogo que eu costumo fazer às vezes, é imaginar-me como um elo numa cadeia. Ou seja, que imagino que eu sou o prolongamento dos meus pais e nós, toda a minha família é um contínuo de vida. E os meus filhos continuarão cá também como a consequência de terem crescido comigo e ter dado a minha cultura e de continuar a viver. E se nós pensarmos um bocadinho assim, fazendo este jogo, vale o que vale, e pensarmos que eu, ao ficar cá, ou eu, com as minhas ações agora, posso cuidar de mim próprio no futuro, através de deixar condições para eles, porque é disto que se trata, ao fim e ao cabo. O mundo que virá depois de nós, eu também já não vou viver mais 100 anos. Não sei, se descobrirem para aí. Eu estou com a esperança nos efeitos secundários da vacina. Nunca se sabe. Estou com a esperança que o 5G faça aqui alguma magia. Mas o pensar dessa forma, que é ou nós estamos no mesmo nível que os outros animais ou que os outros seres vivos deste planeta, ou pensarmos em nós como a continuação da nossa alma nos nossos. E isso também é uma perspectiva que nos faz pensar assim, mas eu precisarei, se eu continuar com este comportamento, não estarei a cortar uma mão e a cortar um pé a mim próprio, através deles? Que condições é que eles terão para ter assim? Eu tenho 2 netos, um com 7 anos e agora nasceu uma cachopa que tem 15 meses. E quando eu comecei a pensar que ela vai ter 80 anos no ano 2100, quando os cientistas dizem que a vida já não será possível na Terra, a vida humana, não é? Eu comecei a ficar mais intolerante. Porque, naturalmente, a minha neta, quando tiver 80 anos, ainda se lembra do avô que viveu em 2021. Mas se ela já tem uma vida inviável, qual é que é a minha responsabilidade aqui, hoje, neste ano em que nós estamos? Agora. Portanto, não é preciso tu veres como problema dos teus pais, tu podes te ver como o anteparo dos teus futuros. E aí pensas de maneira diferente. É por isso que eu acho que é importante agir agora. Agora vou ser um bocadinho brejeiro. Eu tinha um amigo meu que já faleceu, mas que me dizia muitas vezes uma frase, quando nós estávamos a discutir coisas que pareciam irresolúveis. Ele dizia, tirem o dedo do cu. Dá a ideia que às vezes temos o dedo no meio das bordas do cu e andamos à procura da solução, mas não tiramos. Tirem o dedo do cu e ponham as mãos. Ponham-se a fazer as coisas. Se acreditas verdadeiramente. Os americanos têm uma frase que é: põe o teu dólar onde está a tua palavra. Em inglês isto sou muito melhor, mas agora não me está a vir a expressão. Mas partam para a frente. Querem fazer a mudança, partam para a frente. É importante discutir, mas é mais importante. Não se faz falando, faz fazendo. E eu passo a palavra. Eu estou ligado a uma organização que o Miguel também faz parte e começámos recentemente um trabalho com cooperativas de Angola, de São Tomé, Cabo Verde, Guiné, Brasil e Portugal. E também Galiza, porque também tem um fundamento da língua portuguesa. E quando começámos a ver o que é que se acontece, por exemplo, no Ceará há uma associação onde crianças de 10 anos de idade trabalham na própria fundação, cozinhando, gerindo culturalmente um projeto que é muito bonito em todas as áreas, e aqueles miúdos, portanto, porque há um provérbio português que se aplica também. Os nossos velhotes diziam que o trabalho do menino é pouco, mas quem o despreza é um oco. Porque o trabalho também é um fator de aprendizagem e de vivência social. E então aqui os miúdos acabam por criar um fundo de maneio e que é depois aplicado para lhes apoiar os estudos quando eles forem para o secundário e para a universidade. E competências. Portanto, não é exploração de trabalho infantil, eles trabalham porque aquilo é importante para eles.
e em termos, portanto, de dinamização cultural, miúdos de 10 anos que dirigem uma TV comunitária e miúdos de 10 anos que têm uma rádio comunitária, aquilo é fabuloso o que é que eles já fazem em termos de programação cultural e até de produção cultural. Depois chegamos à Guiné. Depois, entre estes animadores, Brasil e Fundação Casa Grande, chegamos à Guiné e um animador de uma associação da Guiné, que é a Associação Protege, mandou-me um relatório da violência de género na Guiné, onde aparecem, portanto, fotografias de mulheres, portanto, todas ensanguentadas, que levaram pancada, ou com as costas todas marcadas de chicote. E depois disse assim, isto em Portugal, aparecia um PIP antes da fotografia, e assim dizia-se que isto contém imagens eventualmente chocantes. Agora, o que é que muitas vezes nos anestesia em termos de todas estas vivências? Todo aquele grupo de pessoas que estão nesta rede, partilhamos uma linguagem comum, em termos de conceitos, toda a gente fala em desenvolvimento sustentável, mesmo no interior de Angola ou nas ilhas de Cabo Verde, mas depois a realidade concreta, às vezes pensamos a nossa realidade a partir da nossa visão europeia, são os estados eurocêntricos, não é? Mas quando nós pensamos num mundo com outras abordagens, há coisas totalmente diversas e diferentes. E temos aprendido bastante com este trabalho, que é ver, porque a realidade que nós vivemos é construída pelos nossos próprios olhos, não é? E pela nossa própria mentalidade. E aí há realidades muito diferentes. Olá, boa tarde. Porque a realidade é uma construção social. Olá. Claro. Claro. Está na área. Eu trabalho em cultura, sou escritora cultural, mas estou a fazer um mestrado sobre esta questão das alterações climáticas na relação com a cultura. Olá, boa tarde. O meu nome é Rui Matoso e, como a Marta também já mencionou, nós tivemos hoje à tarde uma conversa também, estamos a participar no Festival de Materiais Diversos, no tal projeto Futuricidade, que parte também destas questões todas relacionadas com o ativismo, depois vários tipos de ativismo, nomeadamente artísticos e culturais, mas também ambientais, e na conversa que tivemos hoje à tarde com os jovens do ensino secundário de Alcanena, de facto, eles também conseguimos que eles nos contassem e referissem a algumas situações de poluição, que a Marta já referiu, e eu achei bastante curioso, e nós insistimos um bocado mais para perceber se eles conheciam as raízes dos problemas, de facto, e como é que eles poderiam intervir junto do poder político local. E a primeira coisa que eles nos disseram acerca disso foi que esses problemas da poluição são resolvidos, de facto, de forma cosmética, ou seja, não são, de facto, resolvidos, os problemas são escondidos, os troços de rio que estão mais poluídos, as pessoas não são convidadas a visitar, e só apenas aqueles em que estão menos poluídos, nomeadamente as ribeiras e alguns afluentes. E isso, de facto, coloca-nos essa questão, digamos, primordial, que é qual é que é o papel dos gestores políticos, dos executivos municipais, nomeadamente também a partir desta sequência de conferências. Não é? Eu estive a ler a sinopse desta conversa, e quando se refere à Conferência da ONU para a Cimeira da Terra, há outra anterior, de 1972, do meio ambiente humano, mas depois, em 1992, houve a Conferência da Cimeira da Terra, não é? Que ficou conhecida como de onde saiu a Agenda 21, e, não sei, passados para aí alguns anos, 10, 15 anos, em Portugal também surgiu a Agenda 21 local. Muitas das cidades adotaram, e isso eu também participei nesses fóruns, que ao fim e ao cabo foram fóruns participativos, onde a população podia, de facto, dar as suas ideias e as suas análises dos problemas ambientais, mas isso também, tal como apareceu, desapareceu. Ou seja, nunca mais ouvi falar na Agenda 21 local, e parece que estas ferramentas, estes instrumentos de alteração, transformação, neste caso ambiental, mas também no campo do desenvolvimento sustentável, são, isso já foi referido aqui de várias formas, são adotadas pelos poderes políticos de uma forma bastante ingênua, evasiva, aliás, e, digamos, cosmética, não é? É tudo fruto das tendências do momento, e não ganham esse enraizamento e essa sustentabilidade e ancoragem no local. Portanto, nós passamos de agenda em agenda, de compromisso em compromisso, agora estamos sob a Agenda 2030, não é? Sob esse efeito da Agenda 2030,
e parece que somos apenas convidados a ser jogadores, digamos, ou consumidores dessas ferramentas que são desenvolvidas a nível mundial. Mas também queria pegar nesta, e até a Clara referiu também aquele diagrama que tens ali, não é? Que parte de 3 dimensões, julgo, do desenvolvimento sustentável, ou 3 dimensões da transformação. Pronto, eu pensei também nesse paradigma do desenvolvimento sustentável, que julgo que já esteja ultrapassado, não é? No paradigma assente nos 3 pilares, da economia, do ambiente e do social, e que falta ainda, apesar disso já ser bastante conhecido no meio cultural, não se aborda com maior detalhe e com maior precisão a dimensão cultural do desenvolvimento sustentável, ou seja, que é a tal passagem do triângulo para o quadrado, e essa dimensão da cultura no desenvolvimento sustentável acho que é evidente em vários aspectos. Há aspectos muito práticos, já se falou essa questão da cultura agrícola, mas também da produção agrícola, dos conhecimentos e dos saberes das populações aqui da Serra. Eu costumo dar o exemplo, por exemplo, da gaita de foles, não é? Dos materiais que são necessários, que é a madeira de bucho, para construir uma gaita de foles que tenha a sonoridade portuguesa, ou seja, se a madeira de bucho, como está na lista das espécies em vista de extinção, ou já esteve, coloca em causa uma sonoridade própria da música portuguesa, e eu não tenho visto grandes novidades nesse aspecto. Ou seja, por exemplo, recentemente tem sido bastante noticiado a credenciação de uma série de teatros na rede de teatros portugueses, e na portaria e na regulamentação toda da criação dessa rede não há a exigência plena de os teatros terem um plano de redução dos consumos ou de redução da sua pegada ecológica, que é uma coisa que até nem é propriamente uma novidade, não é? Toda a gente conhece, pelo menos as pessoas desta área, do caso do Teatro Maria Matos e do Teatro Verde. E isso acho que, ou seja, o campo da cultura ainda é um campo necessário e onde se pode fazer algum ativismo mais organizado a nível institucional para exigir e para reivindicar que a introdução da cultura no desenvolvimento sustentável seja mais efetiva. E legislada. Não poderá a cultura... Mas eu vou sair do tema da cultura, por isso, se quiseres. Não poderá a produção, a escolha do que é apresentado culturalmente, também a ser construtor de realidade, construtor de realidade? Essa é a minha tese. Aí também ia entrar. Vou deixar falar sobre isso, deixa só para continuar. Eu também posso entrar por aí. Eu ia falar pronto, isto da ação para a transição, no fundo, que é isto que nós falamos. A parte destas escalas, também podemos falar da escala do indivíduo, das comunidades e das nações. Nós já temos, acho que já falámos hoje aqui das 3. E um ponto é que, pronto, a parte do indivíduo é uma coisa um tanto individual, sendo que pode ser influenciada pela educação, pelo sistema de ensino e pela cultura. Por isso, portanto, é uma coisa que mexe. A parte das nações, nós vemos todos hoje em dia que os governos não é que façam efetivamente alguma coisa no bom sentido, no caminho que nós queremos. E a escala das comunidades é aquela que se tem chegado, portanto, sendo que a comunidade é feita de indivíduos, mas é uma escala onde se tem visto o melhor avanço para a ação, para uma ação com um grande impacto. E aí pode-se tocar na parte da cultura, e também faço agora a ponto para o movimento Miraminte, que hoje nós vimos cá falar, ou seja, quando os indivíduos, depois geralmente isto precede um certo despertar, de uma consciência que é preciso fazer alguma coisa, e quando finalmente se unem numa escala mais realista, mais palpável, que é a das comunidades, por isso nós aqui temos o exemplo do nosso vale de Mindi e Miradeiro, que nessa escala de já 500 indivíduos, como estavas a falar, nós podemos, lá está, realmente mudar um estilo de vida
não só de pessoas, de todo um sítio. Isso aí começam a ser os focos que depois influenciam uma nação. E aí a cultura também entra, porque as comunidades antigamente, isto é um bocado retroceder à escala em que o mundo operava há 50 anos atrás, apesar de haver reinos e já alguns estados e isso tudo, nós funcionávamos muito numa ótica de política de comunidades. As comunidades eram autossuficientes praticamente por si só e geriam-se dentro da comunidade através da cultura, porque para uma comunidade funcionar ser operacional, como as colmeias, como os formigueiros, é preciso haver laços entre as pessoas e aí que a cultura entra. E a cultura antigamente era uma coisa muito mais comunitária, é muito menos institucional ou individual, que hoje em dia se vê muito. Há o artista individual, ou há o Teatro Maria Matos, e há 50 anos atrás a cultura era sobretudo o rancho do Covão do Coelho, e isto unia as pessoas, e as pessoas faziam agricultura e faziam as coisas acontecer. E eu acho que não é preciso nós, tal história, não queremos voltar ao tempo da pobreza, mas eu diria que nós, as gerações mais novas, olhamos muito para trás para o exemplo disso, das comunidades e da autossuficiência. E aí falar que iniciativas como a Terra Chã e o movimento Miraminte, isso é o que hoje em dia me dá realmente esperança para um mundo depois deste. Agora o tema da transição será o tema da conversa da manhã. A questão que tu falaste de ser a comunidade a construir e a influenciar também as decisões políticas, nós começámos no Miraminte em 2019 com um grupo de pessoas que sentou à mesa e começou a tentar também pensar no mundo depois deste, ou como é que vamos fazer agora que o nosso sistema industrial não nos está a dar os sonhos, ou as ilusões, ou as utopias que nós precisamos para avançar, para sair deste marasmo e avançar. Mas não me querendo perder muito no tema da manhã, porque há aí muita malta que ainda quer falar, só dizer que nós conseguimos, de alguma forma, começar a interagir com a comunidade, começámos a convidar os nossos amigos, começaram a aparecer mais pessoas, começámos a fazer uma coisa muito prática, que foi limpar caminhos que estavam abandonados na mata, e a comunidade começou a ver coisas a acontecer. Começaram a ir à mata e começaram a ver uns túneis verdes e uns caminhos que os avós, que quando eram agricultores iam à mata e os mantinham limpos, a começar a ganhar uma outra vida. E isso fez com que, agora que também estamos a sair de um contexto de eleições políticas, nós de alguma forma conseguimos que, pelo menos, os atores políticos começassem a apresentar projetos que nunca tinham feito em relação ao desenvolvimento da mata. Portanto, pode não ir de encontro à nossa visão, não interessa. O caminho está-se a fazer. E é um bocadinho por aí, que é, os indivíduos juntam-se, a comunidade começa-se a envolver, os políticos também não são seres maquiavélicos, que estão lá só a coçar o umbigo e a coçar para dentro. Estão envolvidos na comunidade, fazem parte dela, são os votantes que os põem lá. Eu não gosto muito dos votantes que os põem lá, fazem parte da comunidade. São seres sensíveis, portanto, se a comunidade tiver força suficiente, se passar do tal para o tal nível, para os 10%, se nós conseguimos chegar com o Miraminte a 700 sócios envolvidos, neste momento temos 50, vamos continuar a fazer, e a mudança irá acontecer um dia. Não sabemos o que é, porque há aqui muita utopia, há aqui muito sonho, há aqui, cada vez que nós juntamos a discutir ideias, há um que quer fazer um zoológico na mata, há outro que quer fazer uma Torre Eiffel, há outro que quer... Mas é assim que se constrói. Posso contar uma anedota, mas está aqui em Gana Serra Santo António, pois não? É Serra Santo António. Nos anos 50, quando começou a imigração, havia, portanto, o imigrante chegou à Serra Santo António e depois disse ao pai, amanhã vamos ver um cafezinho, portanto, a Minde. E depois, portanto, aqui embaixo já havia eletricidade, lá acima não havia eletricidade. E quando, portanto, o rapaz, portanto, com o pai e a mãe chegam ali aos cucurutos de Minde, olham cá para baixo e o pai assim, o pai. E que porra, filho, nunca pensei que Espanha fosse tão grande. Nunca pensei que Espanha fosse tão grande. Pronto, é a tal dimensão dos círculos onde nós vivemos, para ter aquilo que nos limita ou aquilo que nos entolha às vezes, não é?
E no fim de contas é o tal pensar local, pensar global, agir local. Só que se as pessoas não tinham uma dimensão mais da maneira como é que as pessoas conseguiam interagir. Agora também é assim, nós estamos aqui em duas vilas que, apesar de estarem extremamente fechadas e encerradas sobre elas próprias ao longo de muitos séculos, souberam criar uma base cultural significativa. Agora, também é importante como é que isso percebeu, o que é que era o círculo cultural mirense, o que é que foram as bandas de música aqui, assim, portanto, em Minde, porque é que havia na Serra de Santo António o Colégio dos Frades, portanto, o que é que estas pessoas sentiam na sua necessidade, já não palpável, mas também de alimento do espírito, para conseguirem criar aqui pequenos núcleos culturais que eram significativos. Ainda hoje nós conseguimos diferenciar Miradouro e Minde, quer do Conselho de Alcaída, quer do Conselho de Porto de Mós, o que é que fez a diferença durante séculos destas duas comunidades. E agora, para manterem essa vivência, o que é que temos que deixar para trás, o que é que temos que continuar, não é? Porque quando o Miguel Tristão aqui há tempos dizia, pensar Minde e Miradouro numa perspectiva pós-industrial. E vou assim, uau! É o próprio território que está a pensar isto, então estão no bom caminho. Olha, desculpem lá, eu vou ter que sair, mas eu gostei de estar aqui. E isto parece difícil, mas não é nada fácil. Não, amanhã à mesma hora. Boa noite. Até amanhã. Obrigado. Obrigado. Obrigado, João. Pegando aqui em algumas das últimas intervenções, mas sem querer criar alguma dicotomia entre o que vou dizer, em 2019, eu e o Grupo Climáximo, o Coletivo Climáximo, andámos a fazer apresentações por todo o país para mobilizar jovens e adultos para a ação climática. E tendo em conta também esta questão da urgência, portanto, começamos a conversa a falar do fim do mundo e da rapidez com que isso pode vir a acontecer e com que poderemos não conseguir evitá-lo. E, portanto, há a questão da eficácia, das nossas ações poderem ter eficácia para evitar esse tipo de colapso. E então, nessas apresentações, nós dávamos um exemplo que era o seguinte, vou tentar aqui reproduzi-lo, sem slides vai ser mais complicado, mas em Portugal, um português em média cria 7 a 8 toneladas de CO2 por ano, em média. Com tudo aquilo que usamos, consumimos, os transportes que usamos para nos locomovermos. Imaginando que temos uma vida de cerca de 80 anos e imaginando que temos um grupo de pessoas à nossa volta, desde família, amigos e amigos afastados, um núcleo de mais ou menos 1000 pessoas, vamos imaginar. Esse grupo de pessoas, essas 1000 pessoas, durante toda a sua vida, vão provocar uma pegada de 480 mil toneladas de CO2. É um número bastante significativo. Agora, imaginemos que nós conseguimos mudar toda a nossa conduta, nunca mais andávamos de carro nem de avião, só andávamos a pé ou de bicicleta, transportes públicos, não consumíamos produtos que vinham de fora, apenas locais, de época, não consumíamos carne, etc. E conseguimos fazer uma redução enorme de 7 a 8 toneladas de CO2 por ano para 1 a 2 toneladas por ano. É uma redução bastante significativa, poderíamos chamar-nos até franciscanos do clima. E vamos imaginar que fazíamos isso durante toda a nossa vida, 80 anos em média. Portanto, imaginem todo o esforço necessário para conseguir fazer isso. Já não podíamos recorrer ao supermercado mais próximo, íamos ao produtor local, já tínhamos que ir a pé ou de bicicleta, etc. Agora imaginemos toda a energia necessária para convencer as 1000 pessoas que estão à nossa volta para fazer esse esforço. E, portanto, é uma energia gigantesca seria necessário muita convicção mesmo para que isso pudesse ser possível. E a redução seria significativa. Portanto, em vez de termos as 480 mil toneladas ao fim dos 80 anos, teríamos apenas 80 mil toneladas de CO2. É uma redução de 400 mil toneladas, parece significativa. O problema é que, por ano, a central a carvão de Sines emite 6 milhões de toneladas de CO2 por ano. Exatamente. Este era um exemplo de 2019 e é muito interessante como essa central já foi fechada. Não foi fechada por iniciativa das pessoas, não foi por iniciativa do governo,
Muito pelo contrário, o João Pedro Matos Fernandes, Ministro do Ambiente e da Inação Climática, disse há cerca de 3 ou 4 anos que não se podia fechar aquela central, que era fundamental que se a central fechasse íamos ter quebras de energia constantes e etc. A central fechou e não temos quebras de energia constantes. Exatamente. E é muito engraçado como fechou porque já não dava lucro à EDP. E, portanto, o cerne da questão é o lucro. A EDP fecharia ou fechou a central porque já não dá lucro. Mas só para concluir este exemplo, estas 1000 pessoas que estão à vossa volta, se em vez de fazerem este esforço gigantesco para mudar as suas atitudes individuais e conseguir que as pessoas à sua volta fizessem o mesmo, se usassem uma pequena parcela dessa energia para conseguir fechar a central a carvão de Sines 1 ano antes do que o previsto, essa ação seria 15 vezes mais eficaz. Ou seja, em vez da poupança de 400.000 toneladas, teríamos uma poupança de 6 milhões, se fosse 1 ano antes. Portanto, vamos imaginar que seria muitos anos antes. E a central a carvão de Sines fechou, mas há muitas outras infraestruturas que não fecharam e, portanto, há muito por onde trabalhar. Um exemplo. Eu tenho 2 pessoas amigas que neste momento estão na ilha La Palma. E temos conversado bastante o que é que está a acontecer àquelas 65.000 pessoas que vivem em La Palma. E o que é que as pessoas vão buscar a casa quando vem a colada de lava? Vão buscar as fotografias, vão buscar os recuerdos da família, vão buscar coisas escritas, cadernos, apontamentos. Quando têm mais tempo, trazem alguns móveis. E aquelas pessoas, portanto, estão neste momento, portanto, é uma ilha, não é? Quando não há avião, não há hipótese de sair. Neste momento há uma coisa que está a unir todas as pessoas: varrer cinza. Uma coisa tão banal é, neste momento, o que está a unir as pessoas da ilha. E outra coisa é começar a andar com paz em cima dos telhados, que eles têm muitas açoteias, e o peso, neste momento, da cinza nos telhados pode fazer colapsar as casas. E tem que tirar a cinza depressa, porque se chover, o peso da cinza duplica. E então, eles dizem que não morreu ninguém. Portanto, eles dizem que estamos sujeitos às diatribes do vulcão, mas vamos sair disto mais fortes. E o que nós começámos a discutir com eles foi assim: se pensássemos o planeta Terra à escala da ilha de La Palma, naturalmente nós mudávamos também. Mas o que está aí a acontecer, portanto, já são 24 dias, eles preveem, portanto, que a erupção vai acontecer durante mais 2 meses, e aquelas pessoas estão a reajustar tudo, a que é que as pessoas estão a dar neste momento de importância. E há uma coisa que está muito a acontecer: as relações de vizinhança estão a ser muito desenvolvidas. Portanto, às vezes falta-nos um bocadinho, portanto, estes choques térmicos, não é? Talvez seja isso, porque, pronto, eu estou mesmo, portanto, com o rabo em cima, o outro tinha o dedo no cu, não é? Eu estou com o rabo em cima de brasas, não é? E tenho de encontrar estratégias de defesa. Eu não sei se ainda temos muito tempo, mas é engraçado pegar na ideia de varrer as cinzas. Muitas vezes o mundo torna-se tão complexo, as ideias são tão distonantes, e quando nós temos que raciocinar muito, o ser humano, não somos assim um animal tão evoluído, quando temos que raciocinar muito, tornamos-nos inativos. Ou seja, trazer muitas coisas às vezes para discussão em cima da mesa, e por isso é que limpar um caminho na mata ou limpar as cinzas são coisas que fazem unir as comunidades, porque as pessoas de repente pensam: é uma coisa que eu posso fazer, é tão simples como pegar no serrote ou numa motosserra ou numa enxada ou no que for, e ir fazer. E muitas vezes a transformação faz fazendo, e é envolver as pessoas, ou seja na área cultural, ou seja na construção da comunidade, com coisas práticas. Vamos fazer um trabalho com miúdos, vamos envolver os miúdos na construção de uma peça que fale sobre a transformação climática ou a mudança de comportamentos. E o fazer isso, o envolver, é muito mais fácil de encaixar do que, por exemplo, uma palestra com cientistas que falam sobre os níveis de CO2 ou os 6.000 milhares de toneladas de CO2, que são conceitos um bocado abstratos e por isso mais difíceis de provocar a ação.
Sim, não, estava a lembrar-me há um filósofo francês, o Bruno Latour, que exatamente fala da angústia dos tempos modernos, que é exatamente isso, não é? Que é a noção total de que se tem uma pegada, de que se está perante um mundo com problemas de sustentabilidade enormes, mas essa angústia da ação e que tem a ver com esse lugar de onde é que se está. E, portanto, o poder aplicar e dizer eu sou útil, isso já é passar uma barreira. As conversas são como as cerejas, não é? Mas eu queria passar ainda à Clara, para ela também. Eu acho que é uma coisa bonita para terminar. Falar um bocadinho do trabalho que está a desenvolver e depois convidava-vos para vir amanhã, novamente, porque temos mais uma conversa exatamente sobre a transição. Desculpa, eu estou a acabar a minha licenciatura e disseste que o teu mestrado era em Cultura e Ambiente. Isso não. O mestrado é Estudos da Cultura, mas o meu tópico de pesquisa, e ainda estou a escrever a tese, é como é que a cultura pode ter um papel no combate às alterações climáticas. Okay. Desculpa, eu devia estar sem isto. Sim. Mas, sim, eu não ia propriamente falar da tese, podemos falar se quiserem lá fora, mas deixar aqui esta nota que a Donna Haraway, que é uma teórica de que gosto muito, tem esta frase sobre estas histórias que nos contam, que temos estado a falar na história do capitalismo, é uma história muito forte na nossa cultura, fazem-nos acreditar que mais nada é possível. Parece que não há uma outra possibilidade além disto. E então, eu vou ter que dizer isto em inglês porque é muito mais bonito. There is an absolute obligation to render each other capable, tornar-nos capazes de mudar a história. Um termo que ela chama responsibility. Para além de responsabilidade, é a capacidade de resposta. Isso é a gênese da palavra responsabilidade. Exato. É a habilidade das respostas. Exatamente. Portanto, make the weak story stronger and the strong story weaker. Isso é uma coisa bonita. E eu acredito que a cultura aqui, pelo papel que tem no trabalho sobre a imaginação, tem mesmo um papel fulcral. Porque isto, a crise climática, antes de ser uma questão científica, é uma crise de cultura, como vimos aqui, não é? De mudança de paradigmas, de divisões, de atitudes, de tudo isto. E uma crise de cultura é uma crise de imaginação. E, portanto, a arte, porque é aqui que me situo, cada um de nós encontrará as suas respostas, a arte tem este poder de tornar as coisas inimagináveis e imagináveis, não é? De nos dar a ver qualquer coisa que nós não imaginámos antes. E realmente, se nós conseguirmos olhar para a mesma infraestrutura que já temos montada, tudo isto que já existe, de uma outra perspectiva, imaginá-la a fazer o pino e a fazer coisas que atualmente não faz, se calhar conseguimos não destruir o que existe, mas fazer de outra forma. O tema da minha tese chama-se Prospecting Otherwise, ou perspectivar outro devir, portanto, mudar esta perspectiva sobre as coisas como elas existem. E pronto, e esta ideia de que nós não podemos já manter-nos nesta indulgência de nos sentirmos impotentes. Isto não é possível nesta altura. E, portanto, a imaginação pode ter aqui um papel de impulsionador, parece-me. E gosto também muito desta citação que vou deixar no fim. We are all in the gutter, a gutter é a guilhotina, but some of us are looking at the stars. Então, só alguns de nós conseguem olhar o firmamento, as estrelas ou o que está para além. É isto. Obrigada. Obrigada a toda a gente. Foi mesmo... Amanhã é à mesma hora. Amanhã é às 6h30 aqui, no Espaço Jazz também. E a pergunta que está na mesa é o que é isso da transição. Por isso estamos todos convidados para voltar à mesa. Obrigada.